Olá pessoal, pessoal, eu estou a fazer esse vídeo por causa de um live do pessoal aqui da diáspora, nomeadamente a Cris, em que os angolanos na verdade começam a ganhar consciência da necessidade de libertarmos o nosso país nas mãos de um grupo de bandidos. E os angolanos pedem intervenção militar. Eles bateram a polícia. Mas o que, que eu acho, Cris? Eu estava conversando com um general daqui, né? Esse é o general do Rio de Janeiro, pronto. Sabe o que, que ele falou? Uma das formas mais eficientes e possíveis desse cara sair do poder seria por um golpe de Estado a partir dos militares. Mas é isso que eu sempre digo. Quem tem, assim, na verdade mesmo, é uma falta de consciência dos nossos militares e dos nossos polícias. Porque quem tem o verdadeiro poder na mão não é o MPLA. São os nossos militares. E eu não entendo como é que esses militares não se ainda não tem ninguém. Eu também eles são a camada da população que mais sofre. Passam fome. Vivem mal. Quem vive bem no nosso exército são os senhores generais, os senhores brigadeiros, os senhores não sei que lá, as patentes lá dos generais, não sei. São esses. Porque o soldado que fica a apanhar sol todo dia vive mal. Então eu não entendo como é que eles não tomam consciência, hein? E se revoltam. Essa brincadeira que eles fizeram de lhes mentir que vão lhe aumentar salário é só porque eles não fizeram contas para perceber que aquilo nunca foi aumento de salário. São eles quem tem o poder de mudar a situação do nosso país. Senhores militares, acordem. Os militares são as únicas pessoas... Chegamos ao ponto em que os angolanos tomam consciência, cada vez mais estamos a tomar consciência de que há uma necessidade de intervenção militar. Isso é muito bom. Quer dizer que estamos a fazer o nosso trabalho, estamos a conseguir fazer com que as pessoas tomem consciência da responsabilidade daquilo que é de todos nós, que não é propriedade de um grupo de bandidos. Existem vozes que dizem, e eu quero, por isso é que eu estou a fazer esse vídeo, para clarificar aqui alguns aspectos que eu acho muito essencial. Há a ideia segundo a qual que para se consolidar um golpe é preciso ter forças estrangeiras, dependência de uma força estrangeira. Primeira coisa que devemos meter na nossa consciência. Isso não é verdade. E eu vou lembrar-vos aqui, vou refrescar a vossa memória, porque diante da crise, diante de crises, que é o que o país vive em Angola, dizia um professor meu urbano, diante da crise, não observa as teorias, esquece as teorias, observa a história. Vamos observar aqui a história. Quando o Mamadi Doumbouya restabeleceu a ordem constitucional na Guiné-Conakry, por exemplo, através do golpe, eles chamam isso golpe de Salvador, e a população estava feliz, vocês vão ver a felicidade, a força que a população de Conakry, Guiné-Conakry, respirou ar, porque conseguiu aparecer um libertador da pátria que meteu no lugar, um bandido, só uma pessoa inviabilizava mais de não sei quantos milhões de habitantes. Dans les rues de Bambeto, quartier de Conakry, la joie des habitants. Ils viennent d'apprendre que le président Alpha Condé a été capturé par des officiers. Nous sommes sortis pour la joie. Donc, nous sommes très très contentes. Par rapport à ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. Les putschistes ont diffusé une vidéo du président âgé de 83 ans. S'en sont suivies plusieurs annonces, dont une à la télévision. Je pense qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, d'écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'après 62 ans, il est temps pour nous de se réveiller. Il faut qu'on se réveille. E eu que os angolanos hoje estão a pedir também. A primeira coisa que as pessoas disseram que o Mamadi era instrumento da França. Não é verdade que até o senhor Guterres pediu a liberalização
ou a liberdade do bandido Alpha Condé na época. Os guineenses mandaram lixar, falaram na comunidade, dita comunidade internacional e tantos outros, que o raio que o parta, que vão vos lixar. Nós mandamos no nosso país, nem comunidade internacional, nem União Europeia, nem a França, todos, não precisamos de vocês para nos dizer o que é que nós estamos fazendo no nosso país. A comunidade internacional, e vou vos dar o exemplo, nem os americanos, nem a União Europeia, nem raio que o parta, pode fazer alguma coisa contra a vontade de um povo. Os americanos têm consciência disso desde a guerra do Irão. Os americanos apoiaram um ditador que se chamava o Shah do Irão. Ok? E Ayatollah, exilado na França, o líder espiritual do Irão na época, pediu que o povo se levantasse. O povo, a força do povo, ok, foi capaz de sair às ruas, apanhar ao ponto de prenderem os diplomatas, foram até na embaixada americana, prenderam diplomatas americanos. O ditador fugiu, conseguiram fugir o ditador, que disse que ia se curar, fugiu do país. Os americanos desde o Irão têm noção que nada, mas nada mesmo, pode inviabilizar um golpe dado que nasce das entranhas da força de um povo, da vontade política de um povo. E vou vos dar o exemplo, vocês vão compreender isso com uma história recente. O Irão é foi o primeiro país em que os americanos, depois do Irão, eles aprenderam, disseram, não se pode contra a vontade de um povo, e depois disso eles já não se metem em nada. Vou vos dar o exemplo. Vocês estão a ver o Congo, e aqui um bocadinho de geopolítica. Todo mundo está a dizer porque não sei o quê. Sabem que o Ruanda foi condenado o M23? Ou seja, o grupo terrorista que faz o desfalque no Congo foi condenado agora. E todo mundo, até já existe africanos a pedirem a condenação do Ruanda e o presidente Kagame. Que, a meu entender, isso aqui é a tal síndrome do africano que não tem coragem de bater de frente com aqueles ditos os poderosos, querem prender um peixe miúdo. E eu digo aos meus amigos, alguns amigos, quando eu discuto com alguns amigos meus políticos, diplomatas congoleses, em relação ao Ruanda. Porque não, como é que você... Porque eu apoio, eu vou te falar, eu sou admirador incondicional do presidente Kagame, eu sou. Okay? Pelo pouco tempo, um país que não era um país, que não era uma nação, que mandou uma bomba num ditador que estava a destruir toda uma nação, meteu-lhe no lugar, os ruandeses já não eram um povo, okay? Um genocida através de um psicopata. Meteu-lhe no lugar, mandou lixar, mandou ele dormir mais cedo, e hoje o povo ruandês, primeira coisa, esse senhor restabeleceu a nação e o povo ruandês é digno e fez o segundo milagre econômico da África. Então esse senhor merece respeito. E eu digo, porque o Ruanda precisa de petróleo, o petróleo que sai do Congo vem da Angola. Por que se o Ruanda é assim tão poderoso, por que o Ruanda não vem em Angola roubar o nosso petróleo? Sabe por que ele não faz isso, Kagame? Porque ele sabe que em 24 horas nós entramos no Ruanda e lhe demos uma surra. Ele sabe, tá a perceber? Então, e ele diz, mas é verdade, por que não vai abusar Angola? Porque ele sabe que os angolanos vão lhe meter no lugar dos angolanos. Nós somos bons disso. O povo angolano é bom de pancada, é bom de guerra. Nós sabemos fazer guerra. Ok? Por isso que esse senhor não vão lhe meter no lugar. Eu tenho medo até que ele não saia com vida. E nós respeitamos a vida. Diferente dele, nós respeitamos a vida. Esperemos bem que quando lhe apanharem, apanham ele com vida e vamos prendê-lo, seja julgado. Não vamos fazer da mesma forma que eles estão a fazer. Vamos aplicar a lei. Então, pessoal, o Congo, hoje o Ruanda está a ser condenado. Vocês não sabem por que está a ser condenado? Por causa do quê? A guerra, o conflito na Ucrânia, os africanos têm estado a dizer, olha, nós também aqui temos nossos problemas, como é que vocês agora dão arma na Ucrânia? Os congoleses estão a dizer há muito tempo que os congoleses têm estado a pedir arma, ok? Os congoleses têm embargo de arma, não podem ter arma para se defender até de um país como o Ruanda. O povo congolês está a pedir os russos. O povo congolês saiu à rua fazer manifestação que querem os russos, da mesma forma que a Rússia, através do Wagner, né? Da milícia Wagner, eles chamam milícia, mas os mercenários Wagner estão na Rússia, que estão a conseguir praticamente libertar os países francófonos, que os franceses durante muito tempo não conseguiram fazer nada. E lembrar, pessoal, a França, até no treino militar, levava pau, nem arma dava nos nossos irmãos africanos. Os congoleses fizeram manifestação, sair à rua a pedir a intervenção russa. Os americanos gritaram, ei, alto lá! Vocês sabem qual é a primeira vez que uma força estrangeira americana se desceu na África? A ONU. A primeira vez que a ONU interviu na África foi depois da morte do Lumumba. Primeira vez. Os americanos têm noção de uma coisa, e todos os ocidentais,
que se o Congo cai nas mãos da Rússia, acabou, o mundo para. Ou seja, é a libertação total da África. E Fanon já dizia isso, que o Congo é como o gatilho, estás a ver? Da África. Quando dispara, se o Congo se libera, a África toda se libera. E os americanos estão temendo de que o Congo cai nas mãos dos russos. Fizeram o quê? Estão a entregar Kagame. Porque os americanos têm noção que quando o desejo de libertação nasce das entranhas da consciência social e política e militar de um povo, é irreversível qualquer golpe, é irreversível qualquer tentativa de intervenção por uma força estrangeira. Esqueçam essa ideia de que nós precisamos do avô externo para se libertar do nosso ditador. Você quer combater o inimigo externo? Temos todo e qualquer estado tem o seu inimigo externo. Combata primeiro o teu inimigo interno. Combate o nosso inimigo. É João Lourenço, da mesma forma que em Conakry era o Alpha Condé. Vê como é que o canalha foi apanhado todo humilhado. Alpha Condé estava a fazer a mesma coisa que o João Lourenço está a fazer. Pensou que esse país era do pai, era da mãe dele. Pensou que esse país era dele, era a propriedade dele. Ele se achava tudo. Le meteram no lugar, desculpa. E a primeira coisa, depois de terem apanhado esse canalha do Alpha Condé, escutem o que é que o presidente, Mamadi Doumbouya disse. Observando os estados das nossas ruas, das nossas estradas, depois de 1965, observando as condições do nosso país, é o momento de tomarmos consciência e nos darmos as mãos. Está a perceber? Depois dos militares meterem no lugar um bandido que estava a inviabilizar a vida de mais de não sei quantos milhões. Quer dizer, é uma tomada de consciência dos africanos de que uma só pessoa não pode inviabilizar a vida de um país. Uma só pessoa não pode. Então, a diáspora, e não só os angolanos, quando nós começarmos a falar e a exigir manifestações, queremos intervenção militar, ali sim, vocês vão ver que os nossos militares... Não culpemos os nossos militares. Os militares querem ouvir do povo. O povo tem que continuar a pedir. Salvem-nos, militares, salvem-nos. Polícia, militares, salvem-nos. Quando o povo começar a sair à rua, o congolês saiu à rua. O Conakry saiu à rua. Os africanos de outros países saíram à rua. A diáspora teve um papel importante, ok? Nathalie, uma africana, uma camaronesa, mãe suíça, ok? A diáspora francófona teve um papel importante. Pedia a intervenção militar no sentido de meter no lugar todos esses golpes que aconteceram ultimamente na África. Teve um papel importante da diáspora. Então, para mim, os fazedores de opiniões makers, não é só pegar notícia do Clube K, vir ler. O momento agora é de tomar consciência, ter mais responsável. Ok? Bloggers mesmo, vocês que querem ser bloggers, deixar de ser bloggerzinho. Não é só ir ler notícia do Clube K. Pede-se a intervenção daqueles que têm responsabilidade para com o país. De que há uma necessidade de tirarmos nosso país desta inércia. Que só um indivíduo, uma pessoa sozinha, vai meter na escravatura mais de 38 milhões de habitantes. Não pode. Isso é escravatura. Nós não vamos ser escravos deste senhor João Lourenço. Então o povo angolano, a diáspora, e não só, temos que pedir intervenção militar. Ali sim os nossos militares vão tomar consciência de que o povo precisa da salvação e vão agir. Os polícias vão agir. Os serviços de inteligência vão agir. Porque eles são angolanos, sofrem como nós. Sofrem muito mais. Então o que a Cris diz sobre o salário é verdade. Não sabem porquê. Eles não tomam consciência porque eles querem ouvir da mesma forma que aconteceu no Congo, da mesma forma que está a acontecer no Congo, nos outros países francófonos e no mundo inteiro. É o povo. O povo precisa, pela sua voz, dizer: queremos intervenção militar. Militares, salvem-nos desse ditador. Salvem-nos desse... Nós nunca vimos alguém tão impopular, que é detestável pelo seu povo, como esse senhor João Lourenço. Não tem ninguém. Então, pessoal, eu queria chamar-vos a atenção. Esqueçam essa história de que nós precisamos de apoio. O Guterres lhe mandaram lixar. A Guiné não está aí, não continua. Qual é a comunidade internacional? Qual é que é? A comunidade internacional não tem nada a ver. A única coisa, quando, uma vez consolidado o golpe, que os americanos vão fazer e os franceses vão fazer o novo governo, ok? Qual é a vossa posição em relação aos nossos interesses? Ou seja, nós, por exemplo, a França tem empresas em Angola. Vai dizer qual é a nossa posição. Nós vamos continuar a colaborar
com esses países, vamos continuar a estabelecer relações com esses países. Aliás, a França é um parceiro estratégico da Angola. Os americanos são o nosso parceiro estratégico da Angola. Eles têm know-how, precisamos dos americanos, nós precisamos do mundo inteiro que esses venham investir em Angola. Mas antes de tudo, queremos fazer o quê? Queremos abrir o nosso país a um verdadeiro Estado democrático de direito, em que se respeita as leis, porque é importante termos um tribunal que funciona. Por quê? Porque isso vai garantir, isso vai dar segurança jurídica aos empresários. Os empresários não vêm em Angola fortemente. Por quê? Porque não existe segurança jurídica. Porque não existe, os tribunais são corruptos. Um presidente do tribunal, de um dia para outro, pode condenar, pode matar alguém para ficar com os bens arrastados de uma pessoa. Ficou com os bens da empresária Isabel dos Santos. Esse é o tribunal. Eles têm noção disso. Então, nós devemos, uma vez consolidado o processo de reestruturação da ordem democrática, ok, e constitucional do país, precisa-se dar garantia, e essa garantia, nós temos noção disso, de que Angola não vai sair se isolando do mundo. Nós não queremos transformar a nossa Angola, como está agora, como uma Cuba. Nós queremos abrir e partir para a transparência, para cada vez acentuarmos e alargarmos mais ainda a nossa democracia. É muito jovem. Não, nós não temos uma democracia muito jovem. A nossa democracia é tão antiga. Só que os que estão no poder são tão antigos. A nossa democracia não é jovem. Só que os que estão no poder são velhos, são maquizar, que não têm consciência de que o mundo ou a sociedade passa por um processo de evolução, e a evolução necessita de um certo processo de adaptação. Esses senhores não conseguem adaptar-se às novas realidades, na sua maneira de pensar, e continuam a agir como se um país completo fosse propriedade do pai e da mãe. E que um povo, eles pensam que, como expulsaram o colono branco, eles podem se tornar novo colono preto. Isso é inadmissível. Então, pessoal, que tomemos consciência e continuamos a dizer as coisas tal como elas são. E cada um na sua área, ok? Sobretudo, continuamos a consciencializar as pessoas através da informação. Democratização do saber através da informação. Quando as pessoas tomarem consciência dos seus direitos, e quando os militares ouvirem o clamor de um povo, saberem que o povo tal, quero se livrar deste ditador, então vai haver intervenção. Ou seja, essa intervenção não vai durar mais dias, vai acontecer o mais rápido possível. Então cada um de nós precisamos continuar a fazer o nosso trabalho. Então, pessoal, era isso que eu queria partilhar com vocês, né? E se você não está inscrito no grupo, inscreve-se no nosso grupo WhatsApp, o número está ali a passar. E se você também ainda não está inscrito no canal, inscreve-se no canal, partilha ao máximo esse vídeo, porque é necessário partilharmos informação. Pessoal, eu vou ver os likes, o canal dos outros bloggers. É importante. E é importante estarmos aqui todos unidos. Não estamos aqui a guerrear, não. Isso não é um concurso. Em Angola há espaço para todo mundo. Todos nós queremos voltar em Angola. E uma coisa que eu quero aqui dizer ao angolano, que eu estou a gostar do angolano, sobretudo o pessoal da diáspora, é que o pessoal da diáspora quer voltar. Quando um povo quer voltar para o seu país, significa dizer que ele tem capacidade ele pode ser melhor no seu país. Isso é muito bom. Já é característico do angolano. O angolano não gosta de emigrar, o angolano ama a sua terra. Mas mesmo pessoas que já vivem muito tempo e que estão muito bem posicionadas, eu falo com pessoas angolanos, empresários, engenheiros, que estão muito bem em países como Suíça, ok, Canadá, Estados Unidos, que estão muito bem posicionados, mas querem voltar para dar o seu saber. Muitos deles já foram roubados dos projetos, já foram muito maltratados, já foram praticamente esmagados por esse bando de ladrões que estão hoje no poder. Essas pessoas querem todas elas voltarem para o país. Então é importante isso para mim. Isso faz-me nascer um maior grau de esperança em relação ao desenvolvimento do nosso país. Vai se fazer o mais rápido possível. Então, partilhe o máximo esse vídeo, deixe o seu like e estamos juntos. Aquele abraço. Beijo.